continuação a leitura do monge que vendeu sua Ferrari. Nós estamos entrando no capítulo 10, que é o poder da disciplina. Hoje eu estou certo de que nós somos os senhores do nosso destino, de que a tarefa que foi colocada diante de nós não está acima das nossas forças, de que suas dores e provações não estão acima da nossa resistência. Enquanto tivermos fé na nossa causa e um desejo indestrutível de vencer, a vitória não nos será negada. Winston Churchill. Júlia continuou a usar a fábula mítica do Yogi Raman como o arcabouço dos conhecimentos que ele dividia comigo. Eu já conheci o jardim, que era a minha mente, uma usina de força e de potencial. A partir do símbolo do farol, eu tinha aprendido a importância fundamental de ter um objetivo definido na vida e a eficácia de estabelecer metas. Com base no exemplo do lutador japonês de sumô de 3 metros de altura, eu tinha recebido a orientação sobre o antigo conceito de Kaizen e sobre o manancial de benefícios que o autodomínio iria me trazer. Mas eu mal sabia que o melhor ainda estava por vir. Você deve se lembrar de que o nosso amigo lutador de sumô estava completamente nu, a não ser por um cabo elétrico cor-de-rosa que tapava as partes íntimas. Interferi de brincadeira. Isso, aplaudiu Júlia. O cabo elétrico cor-de-rosa serve para lembrá-lo do poder do autocontrole e da disciplina na hora de construir uma vida mais rica, mais feliz e mais iluminada. Os meus educadores em Sivana eram, sem dúvida alguma, as pessoas mais saudáveis, contentes e serenas que eu já vi na vida. E também eram as mais disciplinadas. Esses sábios me ensinaram que a disciplina é igual a um cabo elétrico. Você já se deu ao trabalho de estudar um cabo desses, John? Isso nunca foi uma prioridade para mim, confessei sorrindo. Então examine um quando puder. Você verá que um cabo elétrico é formado por muitos fios finos pequenos, colocados uns ao lado dos outros. Sozinho eles são frágeis e fracos, mas junto a soma é muito maior do que os elementos individuais, e o cabo fica mais resistente que o ferro. O autocontrole e a força de vontade são parecidos com isso. Para construir uma vontade de ferro é fundamental fazer pequenas ações que honrem a virtude da disciplina pessoal. Se forem feitas rotineiramente, essas pequenas ações se empilham umas sobre as outras, até formarem com o tempo uma imensa força interior. Talvez isso seja mais bem expresso por um velho provérbio africano, que diz: quando as teias de aranha se juntam, elas pegam um leão. Quando você libera sua força de vontade, torna-se o mestre do seu mundo pessoal. Quando você continuamente praticar a velha arte da autodisciplina, não vai haver barreira que não possa superar, um desafio que seja tão difícil que não possa encarar, ou uma crise tão grave que não possa desanuviar. A autodisciplina vai fornecer as reservas mentais necessárias para ir em frente quando a vida jogar sobre você algum dos seus pequenos obstáculos. Surpreendentemente, Julian acrescentou: mas também tenho que alertar que a falta de vontade é uma doença mental. Se você tem essa fraqueza, a sua prioridade é expulsá-la de sua vida o mais rapidamente possível. Uma enorme disciplina e força de vontade são uma das maiores características de todo mundo que tem personalidade forte e vida maravilhosa. A força de vontade permite que você faça aquilo que disse que ia fazer, quando disse que ia fazer. É ela que faz com que você acorde às 5 da manhã para cultivar a sua mente através da meditação, ou alimente seu espírito com uma caminhada na floresta, quando uma cama quentinha seduz você a passar ali uma manhã fria de inverno. É ela que permite que você segure a língua quando uma pessoa menos evoluída o insulta ou fala alguma coisa da qual você discorda. É ela que empurra os seus sonhos para a frente, mesmo quando os obstáculos parecem ser intransponíveis.
É a força de vontade que oferece a força interior para manter os seus compromissos com as outras pessoas e talvez até mais importante, consigo mesmo. Ela é tão importante assim? Com toda certeza, meu amigo. Ela é uma virtude fundamental de todas as pessoas que criaram uma vida cheia de paixão, paz e possibilidades. Júlia então pôs a mão no bolso e tirou um reluzente medalhão de prata, do tipo que se costuma ver numa mostra sobre o Antigo Egito. Você não devia ter um medalhão como esse, brinquei. Os sábios de Sivana me deram esse presente na minha última noite com eles. Foi uma bela e alegre comemoração entre os membros de uma família que sabe viver ao máximo. Foi uma das noites mais bonitas e mais tristes da minha vida. Eu não queria ir embora do Nirvana de Sivana. Aquele era o meu santuário, um oásis com tudo o que havia de bom nesse mundo. Os sábios haviam se transformado em meus irmãos e minhas irmãs espirituais. Naquela noite eu deixei uma parte de mim no alto da cordilheira do Himalaia, disse Júlia com a voz bem baixa. O que dizem as palavras gravadas no medalhão? Vou ler para você. Nunca se esqueça disso, John. Elas realmente me ajudaram quando as coisas ficaram pesadas. E eu rezo para que elas também banhem você num conforto nas horas de dificuldade. O que está escrito é o seguinte: com o aço da disciplina, você vai forjar um caráter cheio de coragem e serenidade. Com a força de vontade, você está destinado a se elevar aos mais altos ideais da vida e a viver numa mansão celestial, cheia de tudo o que há de bom, alegre e vital. Sem elas, você vai ficar perdido como um marinheiro sem bússola, que acaba afundando com o próprio navio. Nunca pensei realmente na importância do autocontrole, embora tivesse havido muitas vezes em que eu queria ter sido mais disciplinado, confessei. Com isso, você está dizendo que é possível construir uma disciplina, da mesma maneira como meu filho adolescente faz os bíceps dele crescer na academia aqui perto? A analogia é excelente. Você treina a sua força de vontade da mesma maneira que seu filho condiciona o corpo dele na academia. Qualquer pessoa, por mais fraca ou preguiçosa que ela esteja no atual momento, pode ficar disciplinada em relativamente pouco tempo. Mahatma Gandhi é um bom exemplo. Quando a maioria das pessoas pensa nesses santos dos dias de hoje, eles se lembram de um homem que podia passar semanas sem comer em defesa de uma causa e suportar dores terríveis por conta das convicções. Mas quando você estuda a vida de Gandhi, descobre que ele nem sempre foi um mestre do autocontrole. Você não vai me dizer que ele era chocolatra, vai? Isso não, John. Quando ele era um jovem advogado na África do Sul, era dado a ataques temperamentais e a disciplina do jejum ou da meditação era tão estranha na vida dele como a túnica branca que acabou se tornando a sua marca registrada quando ele ficou mais velho. Está me dizendo que, com a dose certa de treinamento e preparação, eu poderia atingir o mesmo nível de força de vontade que Gandhi? Cada caso é um caso. Um dos princípios fundamentais que Yogi Raman me ensinou é que as pessoas verdadeiramente iluminadas nunca querem ser iguais às outras. Em vez disso, elas procuram transcender o eu anterior delas. Não entre numa disputa com os outros. Dispute contra si mesmo, Júlia respondeu. Quando você tem autocontrole, tem a força de vontade para fazer aquilo que sempre quis. Para você pode ser treinar para uma maratona, ou dominar a arte da canoagem nas corredeiras, ou até largar o direito para virar artista. Seja lá o que você sonhar, independentemente da riqueza ser material ou espiritual, eu não vou julgar. Só vou dizer que todas essas coisas vão estar ao seu alcance quando você cultivar as suas reservas latentes de força de vontade. Ele também acrescentou: desenvolver o autocontrole e a disciplina na sua vida vai te dar uma enorme liberdade, e só isso vai mudar as coisas. O que você quer dizer? A maioria das pessoas tem liberdade, porém ir aonde quiser e fazer aquilo que tem vontade. Mas muita gente também é escrava dos próprios impulsos. Passaram a ser reativas em vez de proativas, o que significa que elas são iguais a uma espuma de água que bate nas pedras da costa, indo para qualquer lugar que mande a correnteza. Se estiverem com a família e alguém do trabalho chamar com uma emergência, elas saem disparadas, sem sequer pensar em qual atividade é mais importante para o seu bem-estar geral e para seu objetivo de vida.
Por isso, depois de tudo que eu vi na vida, tanto aqui no Ocidente como no Oriente, eu digo que essas pessoas têm opções, mas não têm liberdade. Elas não têm um ingrediente-chave para uma vida iluminada e significativa. A liberdade de ver a floresta além das árvores, a liberdade de escolher o que é certo, em vez do que parece urgente. Eu não podia deixar de concordar com Júlia. É claro que eu tinha pouco do que reclamar. Tinha uma linda família, uma casa agradável, uma lista de clientes que só fazia aumentar. Mas eu realmente não podia dizer que tinha obtido a minha liberdade. O meu pager era uma parte de mim, tanto quanto o meu braço direito. Eu estava sempre com pressa. Nunca parecia ter tempo para me comunicar profundamente com Jenny. E tirar um tempo para mim, num futuro próximo, era algo tão improvável quanto eu ganhar a maratona de Boston. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que provavelmente não tinha sequer experimentado o néctar da verdadeira e limitada liberdade quando era mais novo. Acho que eu realmente era um escravo dos meus impulsos mais fracos. Sempre fiz aquilo que todo mundo achava que eu devia fazer. E aumentar a força de vontade vai me proporcionar mais liberdade? A liberdade é como uma casa. Você constrói tijolo por tijolo. O primeiro tijolo que você deve pôr é a força de vontade. Essa qualidade te inspira a fazer o que é certo, a qualquer momento. Ela dá energia para agir com coragem. Te dá o controle para viver a vida que imaginou, em vez de simplesmente aceitar a vida que você tem. Júlia também observou os vários benefícios práticos que cultivar a disciplina traz. Acredite se quiser, desenvolva sua força de vontade, pode apagar o hábito de viver preocupado, pode mantê-lo saudável e te dar muito mais energia do que você sempre teve. Entenda, João, que o autocontrole não é nada mais do que o controle da mente. A vontade é a rainha dos poderes da mente. Quando você domina a sua mente, domina a sua vida. O domínio mental começa com você sendo capaz de controlar todos os seus pensamentos. Quando você tiver desenvolvido a capacidade de descartar todos os pensamentos fracos e se concentrar apenas naqueles que são bons e positivos, as ações boas e positivas vão se seguir. E logo você vai começar a atrair tudo de bom e positivo para a sua vida. Aqui vai um exemplo. Digamos que uma das suas metas de desenvolvimento pessoal seja acordar todo dia às 6 da manhã e correr no parque que fica atrás de sua casa. Vamos dizer que agora nós estejamos no meio do inverno e que seu despertador acorde você de um sono profundo e relaxante. Seu primeiro impulso é apertar o botão de soneca e voltar a dormir. Talvez você cumpra a sua decisão de se exercitar amanhã. Esse padrão continua por mais alguns dias, até que você decide que já está velho demais para mudar seu comportamento e que a meta de entrar em forma não era realista. Você me conhece bem demais, falei sinceramente. Agora vamos imaginar um cenário alternativo. Continuamos no meio do inverno. O despertador dispara e você começa a pensar em continuar na cama, mas em vez de bancar um escravo dos seus hábitos, você os contesta com pensamentos ainda mais poderosos. Você começa a imaginar no olho da sua mente como vai parecer, agir e se sentir quando estiver no auge da forma física. Você ouve os muitos elogios que os seus companheiros de escritório vão te fazer quando passar por eles com o físico esbelto e alinhado. Você concentra naquilo que vai poder realizar com aumento de energia, que um programa de exercícios regulares vai trazer. Agora não haverá mais noites na frente de televisão porque você está cansado demais para fazer qualquer coisa depois de um longo dia no tribunal. Os seus dias vão ser cheios de vitalidade, entusiasmo e sentido. Mas digamos que eu faça isso e ainda sinta que voltar a dormir vai ser melhor do que dar uma corrida. No começo, nos primeiros dias, vai ser meio difícil. Você vai sentir vontade de voltar aos velhos hábitos. Mas Yogi Raman acredita muito fortemente num princípio antigo em especial. O positivo se sobrepõe ao negativo. Assim, se você continuar a travar uma guerra contra os pensamentos mais baixos, que pode ter invadido silenciosamente o palácio da sua mente ao longo dos anos, com o tempo eles vão perceber que não são mais desejados e irão embora como hóspedes que sabem que não são mais bem-vindos. Está me dizendo que pensamentos são coisas físicas? Sim, estão totalmente ao seu controle. Você pode pensar positivo com a mesma facilidade com que pode pensar negativo. Então, por que tanta gente se preocupa e se concentra em todas as informações negativas que existem no mundo? Porque elas não aprenderam a arte do autocontrole, do pensamento disciplinado.
A maioria das pessoas com quem falei não tem a menor ideia de que possui o poder de controlar todo e qualquer pensamento que elas têm, em todos os segundos, de todos os minutos, de todos os dias. Elas acreditam que os pensamentos apenas vêm e vão e nunca percebem que, se não tirarem um tempo para começar a controlá-los, eles é que vão as controlar. Quando você começar a pensar só em coisas boas e se recusar a pensar em coisas ruins pela simples força de vontade, eu prometo que os pensamentos negativos vão desaparecer muito rapidamente. Por isso, se eu quiser ter a força interior para me levantar mais cedo, comer menos, ler mais, me preocupar menos, ter a paciência ou ser mais carinhoso, tudo o que eu tenho que fazer é impor a minha força de vontade e limpar os meus pensamentos? Quando você controla os seus pensamentos, controla a sua mente. Quando você controla a sua mente, controla a sua vida. E quando você chega ao ponto de estar no comando absoluto da sua vida, torna-se um mestre do seu destino. Eu precisava ouvir isso. No decorrer daquela noite estranha, mais inspiradora, eu tinha passado de um profissional cético que analisava cuidadosamente um advogado figurão que se transformara num yogi, para um crente cujos olhos estavam se abrindo pela primeira vez em muitos anos. Eu queria que Jenny tivesse ouvido aquilo tudo. Aliás, queria que meus filhos também ouvissem aquela sabedoria. Eu sabia que isso iria afetá-los tanto quanto a mim. Eu sempre planejava ser um pai de família melhor e viver mais plenamente, mas sempre achava que estava ocupado demais, apagando aqueles pequenos incêndios da vida que pareciam tão urgentes. Talvez isso fosse uma fraqueza, uma falta de autocontrole, talvez uma incapacidade de ver a floresta e não só as árvores. A vida estava passando rapidamente. Parece que foi ontem que eu era um advogado jovem, cheio de energia e entusiasmo. Naquela época eu sonhava em ser um líder político ou até mesmo juiz da Suprema Corte, mas com o tempo me acomodei numa rotina. Mesmo no seu tempo de advogado arrogante, Júlia costumava me dizer que a complacência mata. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que havia perdido a minha fome. E não era fome de ter uma casa maior ou um carro mais rápido. Era uma fome bem mais profunda, uma fome de levar uma vida com mais significado, mais festa e maior satisfação. Comecei a sonhar acordado enquanto Julian continuava a falar, sem prestar atenção no que ele dizia. Me vi primeiro como um homem de 50 e depois de 60 anos. Será que eu continuaria preso ao mesmo emprego, com as mesmas pessoas, encarando as mesmas lutas, àquela altura da vida? Eu odiava isso. Eu sempre quis contribuir para o mundo, de alguma maneira, e com certeza não estava fazendo isso agora. Acho que foi nesse momento, com Júlia ao meu lado na sala de estar, naquela noite quente de julho, que eu mudei. Os japoneses chamam isso de Satori, que significa despertar instantâneo, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu me decidi a realizar os meus sonhos e a tornar a minha vida muito maior do que ela sempre foi. Esse foi meu primeiro e verdadeiro gosto de liberdade. A liberdade que chega quando você decide de uma vez por todas assumir as rédeas da sua vida e de todos os elementos que a constituem. Vou te dar uma fórmula para desenvolver a força de vontade, disse Júlia, que não fazia a menor ideia da transformação pessoal que eu tinha acabado de vivenciar. A sabedoria, sem as devidas ferramentas para ser aplicada, não é sabedoria alguma. Ele continuou. Todo dia, enquanto estiver caminhando até o trabalho, eu gostaria que você repetisse umas poucas palavras. É um daqueles mantras de que você me falou agora há pouco? É sim. Ele já existe há mais de 5.000 anos, embora só um pequeno grupo de monges Sivana o conheça. Yogi Raman disse que, pela repetição dele, em pouco tempo eu desenvolveria um autocontrole e uma vontade indomáveis. Lembre-se de que as palavras exercem grande influência. As palavras são a incorporação verbal do poder. Ao encher a sua mente com as palavras de esperança, você passa a ter esperança. Ao encher sua mente com palavras gentis, você passa a ser gentil. Ao encher sua mente com palavras de coragem, você se torna corajoso. As palavras têm poder, observou Júlio. Muito bem, estou ouvindo. Esse mantra que eu sugiro que você repita pelo menos 30 vezes por dia. Eu sou mais do que aparento ser. Toda a força e o poder do mundo residem dentro de mim.
Ele vai manifestar mudanças profundas na sua vida. Se quiser um resultado ainda mais rápido, misture esse mantra com a prática da visualização criativa, que eu comentei antes. Por exemplo, vai para um lugar tranquilo, sente com os olhos fechados. Não deixe os pensamentos vagarem. Mantenha o corpo relaxado, já que o sinal mais certo de uma mente fraca é um corpo que não consegue descansar. Aí repita o mantra em voz alta muitas e muitas vezes enquanto você faz isso. Veja-se como uma pessoa firme e disciplinada, no controle total da própria mente, do corpo e do espírito. Veja-se agindo como Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá agiram numa situação difícil. Resultados surpreendentes com certeza irão surgir, prometeu. E é só isso? Perguntei, surpreso pela aparente simplicidade da fórmula. Posso explorar todas as minhas reservas de força de vontade com um exercício tão simples como esse? Essa técnica tem sido ensinada pelas professoras espirituais do Oriente há séculos e só sobreviveu até hoje por uma única razão: ela funciona. Como sempre, julgue a partir dos resultados. Se estiver interessado, posso oferecer mais 2 exercícios para liberar a sua força de vontade e cultivar a disciplina interior, mas deixe-me avisá-lo que eles podem parecer meio estranhos à primeira vista. Ei, Júlia, estou totalmente fascinado por tudo que eu vi até agora. Você está indo muito bem, então é só continuar. Ok, a primeira coisa a fazer é aquilo que você não gosta de fazer. No seu caso, pode ser algo tão simples como arrumar a cama de manhã ou ir a pé para o trabalho, em vez de usar o carro. Ao entrar no hábito de exercitar a sua vontade, você vai deixar de ser escravo dos seus impulsos mais basais. Então, é uma questão de usar ou perder? Exatamente. Para aumentar a vontade e a força interior, você precisa antes fazer uso dela. Quanto mais você exercitar e alimentar o embrião da autodisciplina, mais rápido ela vai amadurecer e lhe dar os resultados que você deseja. O segundo exercício é um dos favoritos do Yogi Raman. Ele costuma ficar um dia inteiro sem falar, a não ser para responder a uma pergunta direta. Como se fosse um voto de silêncio? Na verdade, era exatamente isso. Os monges tibetanos que popularizaram essa prática acreditavam que segurar a língua por um longo período de tempo tinha o efeito de aumentar a disciplina de uma pessoa. Como? Basicamente, ficando em silêncio um dia inteiro, você está condicionando a sua vontade a respeitar o seu comando. Cada vez que a vontade de falar aparecer, você refreia ativamente esse impulso e fica quieto. Veja que a sua vontade não tem uma mente própria. Ela fica esperando as suas instruções, que vão colocá-la em ação. Quanto mais controle você exercer sobre ela, mais poderosa se tornará. O problema é que a maioria das pessoas não utiliza a própria força de vontade. Por que não? Provavelmente porque a maioria das pessoas acredita que não tem força alguma. Elas culpam tudo e todos, menos elas mesmas, por essa aparente fragilidade. Quem tem um temperamento cruel vai dizer que não posso fazer nada, puxei ao meu pai. Quem se preocupa demais diz, não é minha culpa, meu trabalho é muito estressante. Quem dorme demais diz, o que eu posso fazer se meu corpo necessita de 10 horas de descanso por noite? Essas pessoas não têm a responsabilidade por si próprias, que surge quando se conhece o potencial extraordinário existente no fundo de cada um de nós, esperando inspiração para ser posto em prática. Quando você passa a conhecer as leis atemporais da natureza, aquelas que regem a operação desse universo e de tudo que está nele, também compreenderá que é um direito divino seu ser tudo o que você pode ser. Você tem o poder de ser mais do que o seu ambiente, da mesma maneira que tem a capacidade de ser mais do que um prisioneiro do seu passado. Para fazer isso, precisa tornar o mestre da sua vontade. Parece bem difícil. Na verdade, até que é um conceito bem prático. Imagine o que você seria capaz de fazer se dobrasse ou triplicasse a força de vontade que já possui atualmente. Você poderia fazer aquela série de exercícios que já vinha pensando em começar. Poderia utilizar o seu tempo com muito mais eficiência. Poderia apagar o hábito de preocupação de uma vez por todas, ou poderia ser o esposo ideal. Utilizar a sua vontade permite que você realimente o gosto e a energia de viver que parece acreditar que perdeu.
É uma área vital na qual deve se concentrar. Então, o ponto principal é que devo começar a aplicar minha força de vontade regularmente. Isso, decida que você vai fazer as coisas que já deveria estar fazendo, em vez de escolher o caminho de menor resistência. Comece a lutar contra a força da gravidade, dos seus maus hábitos e dos seus impulsos mais básicos, da mesma maneira que um foguete sobe contra a força da gravidade para entrar na estratosfera. Esforce-se e veja o que acontece numa questão de semanas. E o mantra vai me ajudar? Vai. O mantra que eu te dei, além da prática diária de imaginar como você gostaria de ser, te dará um apoio enorme, enquanto você cria a vida disciplinada e cheia de princípios que conectará você aos seus sonhos. Você não precisa mudar o seu mundo inteiro em um só dia. Comece com um pedacinho. Uma viagem de 1000 quilômetros começa sempre com o primeiro passo. Nós nos tornamos grandes em etapas. O simples fato de você treinar para acordar 1 hora mais cedo e manter um belo hábito vai aumentar a sua autoconfiança e inspirá-lo a chegar a pontos ainda mais altos. Eu não consigo ver o que uma coisa tem a ver com a outra. Pequenas vitórias levam a grandes vitórias. Você precisa construir em cima das pequenas para atingir as grandes. Ao dar sequência a uma decisão tão simples como acordar cedo todo dia, você vai sentir o prazer e a gratificação que as realizações trazem dentro delas. Você estabeleceu uma meta e a cumpriu. A sensação é boa. O segredo é continuar a aumentar a altura e elevar os padrões regularmente. Isso vai liberar a qualidade mágica do embalo, que vai motivá-lo a continuar explorando seu potencial infinito. Você gosta de esquiar? Perguntou Júlia abruptamente. Adoro, respondi. Eu e Jenny levamos as crianças para as montanhas sempre que podemos, o que não é muito frequente, para a infelicidade dela. Muito bem, pense na sensação de quando você toma um impulso no alto de uma montanha. No começo você vai devagar, mas 1 minuto depois está voando o morro abaixo, como se não houvesse amanhã, não é isso? Eu sou o próprio esquiador ninja, adoro a adrenalina de velocidade. E o que faz você descer tão rápido? Será que é o meu físico aerodinâmico? Brinquei. Foi uma boa tentativa, riu Júlia. Mas a resposta certa é o momento, o embalo. O momento é o ingrediente secreto para se construir a autodisciplina. Como eu falei, você começa devagar e pode ser que isso signifique acordar um pouco mais cedo, começar a dar uma volta no quarteirão toda noite ou até treinar desligar a televisão quando notar que já foi o suficiente. Essas pequenas vitórias criam um momento que você deixa você animado para dar passos maiores no caminho do seu eu superior. Logo você vai estar fazendo coisas que nunca imaginava ser capaz de fazer, com um vigor e uma energia que nunca pensou que tivesse. É um processo incrível, John, de verdade. E o cabo elétrico cor-de-rosa na fábula mágica do Yogi Raman sempre vai lembrá-lo do poder da sua vontade. Exatamente quando Júlia terminava de revelar suas ideias sobre disciplina, percebi que os primeiros raios de sol entravam na sala, afastando a escuridão como uma criança empurrando um cobertor que está quente demais. Esse vai ser um grande dia, pensei, o primeiro dia do resto da minha vida. Estamos na última parte do capítulo 10. O símbolo é o cabo elétrico. A virtude é viver com disciplina. A sabedoria, a disciplina é construída com pequenos atos de coragem. Quanto mais você alimentar o embrião da autodisciplina, mais ela vai amadurecer. A força de vontade é uma virtude fundamental de uma vida plena de realizações. As técnicas, mantras, visualização criativa e voto do silêncio. E citação para guardar. Declare guerra aos pensamentos mais baixos que invadiram o palácio da sua mente. Eles vão ver que não são mais desejados e irão embora como hóspedes que não são mais bem-vindos. Terminando o capítulo 10, e aí amanhã eu vou estar gravando o capítulo 11. Obrigado por assistir e até amanhã.